Vamos então para uma reportagem aqui da Folha de São Paulo, gente. Deixa eu ver aqui, que está na manchete da Folha, e que é importante aqui, que mexe com o bolso dos mais pobres. Famílias pobres são enganadas e pagam para receber cisternas sob Bolsonaro. Beneficiários não conseguiram ser incluídos no programa em Minas. Entidade responsável fala que houve falta de recursos para obras. Ó, picaretagem bolsonarista se consolidando, gente. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Reportagem da Shirley Alves e do Adriano Visoni, desculpem, de Coração de Jesus, Minas Gerais. Famílias pobres que vivem em comunidades isoladas no semiárido mineiro tiveram que pagar para serem beneficiadas pelo programa de cisternas do governo federal, cujo orçamento já incluía todas as despesas relacionadas. O contrato de 15 milhões previa a instalação de 3.012 cisternas em 5 municípios contemplados por um convênio firmado entre o consórcio Inframinas, que reúne prefeituras da região, e o então Ministério da Cidadania, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro do PL. A partir do convênio, uma entidade privada sem fins lucrativos com sede em Alagoas, o CEAPA, Central das Associações de Agricultura Familiar, foi contratada para executar as obras. O convênio, porém, não previa a contrapartida das famílias beneficiárias, uma vez que elas vivem em situação de vulnerabilidade social. Enganados, os moradores disseram à reportagem que precisaram pedir dinheiro emprestado para bancar parte da construção das cisternas, tecnologia social que armazena água da chuva para consumo. Algumas desistiram de participar do programa por conta da dificuldade financeira. Após ser questionado pela reportagem na última semana, o Ministério rebatizado de Integração e Desenvolvimento Regional, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º, informou que, diante da gravidade do caso, ia suspender a entidade responsável pela cobrança. Pedreiro trabalhando na construção de uma cisterna na comunidade de Abóbora, em São João da Lagoa, Minas Gerais. Foto aí do Adriano Visoni na Folha Press. A direção da CEAPA disse à Folha que cobrou a contrapartida dos moradores porque considerou inicialmente que as prefeituras iriam arcar com parte dos custos das obras. Como não houve essa contribuição, disse, se viu obrigada a pedir a participação dos beneficiários. Após questionamentos, afirmou que passou a ressarcir os beneficiários. Entre os moradores que tiveram que assumir os custos está o casal Eva Pereira Silva, de 54 anos, e Antônio Aguimar da Silva, de 60, de Vertente, uma das comunidades isoladas de Coração de Jesus, a 450 quilômetros de Belo Horizonte, município contemplado pelo convênio. Eles deixaram de investir R$ 870. Não esqueçam do superchat, gente, que emprestaram do banco de plantação de capim e preparação do solo, tendo em vista a criação de animais para acessar o programa das cisternas. O dinheiro acabou sendo usado para a compra de 5 metros de areia lavada e na contratação de um ajudante de pedreiro que pudesse abrir um buraco no solo, cujo espaço servirá para acomodar a cisterna de 16 mil litros. Essa foi a condição estabelecida pelos representantes do convênio para que as famílias entrassem no programa. Além de comprar areia e, em alguns casos, complementar o material com alguns sacos de cimento, as famílias tiveram que trabalhar como ajudantes do pedreiro contratado pela empresa e fornecer a alimentação dele. Quem não tivesse condições de fazer o serviço por alguma questão de idade ou saúde deveria pagar um servente. Para economizar tempo e dinheiro, o casal Silva acabou pegando na enxada e ajudando a terminar a escavação. Quando a reportagem da Folha esteve na casa deles, em novembro passado, fazia 4 meses que eles haviam comprado areia e pouco mais de um mês que haviam aberto o buraco. Só que até a publicação dessa reportagem, a cisterna não havia sido construída e parte da areia já havia ido embora com a chuva. Olha aí a família abandonada com uma cisterna ainda não construída. A reportagem ouviu mais de 10 famílias das comunidades isoladas de Coração de Jesus e São João da Lagoa. Todas confirmaram a cobrança da contrapartida. Entre as famílias ouvidas, há os que já abriram o buraco e estão à espera das cisternas, os que pediram dinheiro emprestado para arcar com as despesas e os moradores que não tiveram condições de entrar com a contrapartida e foram excluídos do programa. Só o frete para trazer areia até aqui é de R$ 400 e cada metro de areia custa 150. Como é que você vai pagar 4,5 metros de areias? Fica caro demais. E aí eu falei, vamos desistir, lamentou o morador José Antônio Pereira da Silva, de 27 anos, que vive com a mulher e 3 filhos pequenos na comunidade de Mocambo 2, em Coração de Jesus,
Minas Gerais. Obrigado, Bernadette Decotídines. Bom dia, Pedro. Uma ajudinha para manter a voz da Folha Democrata. Obrigado pelo trabalho. Obrigado a você, querida. Luiz Guiglione, essa reportagem tem paywall? Porque tem sempre essas notícias falando mal do Bozo, elas têm paywall. Tá? Tem sim, Luiz. Por isso que eu estou, inclusive, fazendo esse serviço público de ler para vocês essas matérias, para vocês saberem o que está acontecendo de denúncia muito séria. E, ó, vou botar aqui para vocês, ó, mandem superchats. Cada superchat mantém a Folha Democrata funcionando. E aqui nós não temos paywall. Nós fazemos a informação circular, exatamente, gente, que é muito necessário. Vamos tentar fazer o canal bater a mesma meta do mês passado. Se a gente bater R$100 agora, já solucionava o problema, gente. Vamos ver aqui. Apenas R$200 seriam depositados na conta das famílias beneficiárias para arcar com a despesa de alimentação. A contrapartida foi anunciada em reuniões que ocorreram nas comunidades. Segundo os moradores de Coração de Jesus, essas reuniões ocorreram entre meados de julho e setembro, na presença do prefeito Robson Adalberto Mota Dias, o Robinho Dias, e do seu irmão Ronaldo Soares Mota Dias, que já foi prefeito de São João da Lagoa e Coração de Jesus e é secretário executivo do consórcio Inframinas. Outro irmão, Carlos Alberto Mota Dias, do PL, é prefeito hoje de São João da Lagoa. O Ministério da Cidadania ficou responsável por quase a totalidade do convênio de R$15 milhões. No Sistema Mais Brasil do governo federal, consta que R$12,6 milhões desse montante foram desembolsados. O convênio é um dos 11 divulgados em um edital de justificativa de dispensa de licitação publicado pelo Ministério da Cidadania em 2021. Desses, apenas 6 foram para frente. A dispensa de concorrência pública foi justificada pela condição de extrema pobreza do público atendido pelo programa. Segundo o próprio edital da justificativa, 647 mil famílias rurais não contam com nenhum meio adequado de acesso à água no semiárido. As prefeituras e consórcios de municípios firmaram os convênios e ficaram responsáveis por contratar as entidades que construiriam as cisternas. Essa contratação deveria ocorrer por meio de chamamento público, procedimento feito pelo poder público para executar projetos em parcerias com ONGs ou entidades privadas sem fins lucrativos. Apenas as entidades credenciadas no Ministério da Cidadania poderiam concorrer, a pelo menos 151 entidades credenciadas, sendo 10 em Minas Gerais. O termo do contrato de prestação de serviço firmado pela Inframinas diz que a SEAPA deveria disponibilizar os recursos físicos, humanos e materiais necessários para garantir a perfeita execução dos serviços, entre outras atribuições. Em nenhum momento o contrato fala o público beneficiário deve contribuir financeiramente. Segundo Márcia Muniz, membro do Serviço de Assessoria das Organizações Populares Rurais, organização que participou do programa de cisternas na Bahia desde meados de 2000, as famílias não devem assumir nenhuma despesa nesse tipo de ação. Nas comunidades do interior mineiro, moradores ouvidos pela reportagem não participaram de nenhuma seleção para obter o benefício. Os que compareceram às reuniões de representantes da SEAPA ficaram sabendo informalmente por meio de grupos de WhatsApp ou por algum vizinho. Os que já receberam cisternas disseram que não passaram por capacitação para fazer uso adequado da água. Ou seja, era o modo qualquer coisa, tá, gente? O modo do governo Bolsonaro é esse. Não tem edital, não tem concorrência pública, não tem nada. Maria dos Anjos, obrigado, querida. Faltam R$35 aqui para a gente bater a meta mínima. Vamos lá. Em audiência que ocorreu em novembro, na Câmara do Coração de Jesus, o vereador Gleison Ferreira Leite, do Patriota, comentou que foi procurado por aproximadamente 20 famílias que estavam em dificuldade para bancar o valor exigido pela entidade. Quando viu a plaquinha na cisterna, estava escrito água para todos, governo federal, Pátria Amada Brasil. Mas que Pátria Amada Brasil é essa que a pessoa tem que pagar a metade? Comentou o vereador. José Romildo de Silva Soares, um dos moradores ouvidos pela reportagem, disse: na primeira reunião, eles falaram que tinham que pagar. Na segunda, o povo perguntou por quê. A justificativa deles é que no Nordeste, onde eles estão acostumados a construir essas caixas, tem areia lavada e em Minas não tem. Após a visita da reportagem ao local e a discussão do caso na Câmara Municipal do Coração de Jesus, a SEAPA reuniu os moradores de algumas comunidades e prometeu ressarcir a contrapartida exigida.
Moradores disseram que receberam R$ 700, o que já inclui os 200 prometidos para bancar a alimentação do pedreiro. O valor, porém, não cobre todas as despesas que as famílias tiveram. A SEAPA enviou à Folha, na última semana, 9 comprovantes de ressarcimento. Outro lado, questionada pela Folha, a SEAPA, contratada para construir as cisternas em Minas, disse que o valor repassado pelo governo federal era baixo e que precisou recorrer às prefeituras das localidades beneficiadas para executar as obras. Foi acordado que os municípios ajudariam a custear as despesas mencionadas, tendo em vista o aumento gigantesco dos materiais. Como os municípios não ajudaram, a entidade identificou o erro e corrigiu a tempo, repassando o que era devido a cada família, sanando assim a inconsistência, disse a entidade à reportagem. A direção da SEAPA enviou à reportagem comprovantes do ressarcimento no valor de R$ 700 pagos a 9 beneficiários, um relatório de capacitação para a gestão da água que ocorreu na comunidade de Esporas e 5 listas de oficinas de capacitação. A SEAPA afirma que em cada um dos municípios atendidos foram formadas comissões com representantes do poder público, Câmara Municipal, Igreja e dos agricultores para fazer a seleção das famílias a partir da lista do Cadastro Único para programas sociais, o CAD Único. Deixa eu só lembrar aqui no nosso chat, ó, faltam de superchats para fechar a meta. Tô dando um lembrete aí para vocês. Quase 100 pessoas aqui nos assistindo, eu tenho que lembrar. A entidade disse que ainda não foi intimada sobre a decisão do Ministério de suspender o contrato. O Ministério da Integração Regional afirmou que a cobrança foi legal e que a entidade será suspensa e que poderá ser descredenciada, conforme as regras desse tipo de convênio federal. A atual gestão também atribuiu ao governo anterior o desembolso de recursos, mesmo diante da constatação de cobrança irregular no ano passado. Até o momento foram entregues 590 cisternas de placas de 16 mil litros, o que representa 19,6% da meta total de 3.012 cisternas previstas no plano de trabalho. Só 19%. Bolsonaro é um profundo incompetente. O ex-ministro da gestão de Bolsonaro, Ronaldo Vieira Bento, disse que o Ministério fez uma avaliação dos contratos envolvendo o programa de cisternas e que o relatório apontou irregularidades apenas em contratos firmados em governos anteriores. A gente vinha fazendo um acompanhamento constante justamente pelos problemas que vieram lá de trás, relatou. Bento afirmou que na última semana não tinha detalhes referentes ao convênio firmado em Minas Gerais. O consórcio Inframinas afirmou que nenhuma cobrança deveria ter sido feita às famílias e que tomou conhecimento das supostas irregularidades durante visita técnica dos membros do Ministério em outubro passado. A instituição afirma que seus membros não participam das reuniões no qual ocorrem as cobranças. A Inframinas defende que cumpriu todos os requisitos da legislação com relação à publicação do edital, mas que a SEAPA foi a única que demonstrou interesse em participar do certame. O prefeito Robson Adalberto Mota Dias, de Coração de Jesus, disse que a única responsabilidade da prefeitura no convênio era organizar as reuniões comunitárias com as famílias cadastradas no CAD Único. Os avisos ocorreram por meio de presidentes das associações dos moradores e agentes de saúde. Os critérios de seleção, porém, seriam de responsabilidade da entidade executora, no caso, a SEAPA. Não sei dizer se o contrato prevê contrapartida. O que me disseram é que o programa era desse jeito. Se o recurso tivesse vindo para a prefeitura executar, eu saberia, disse ele. O prefeito de São João da Lagoa, Carlos Alberto Mota Dias, também afirmou que não houve acordo para que a prefeitura entrasse com recurso próprio no convênio. A única competência do município era de mobilizar as comunidades rurais. A reportagem foi produzida, ó a Folha aí com parcerias de Big Techs, só para vocês saberem. A reportagem foi produzida em parceria com o Google a partir da coleção de documentos publicadas na ferramenta Pinpoint, que aí é uma contribuição tecnológica, uma muito boa matéria e muito triste, na verdade, que as famílias tenham sido coagidas a pagar para ter cisternas. Então é muito complicado isso que aconteceu e a gente vai continuar acompanhando todas as principais informações.